já de volta. Doutor Me Consulta aqui, direto com ele, Leonardo Pires, o nosso cirurgião oncológico, ele que está sempre a posto para tirar dúvidas e falar sobre esse tema muito sério, sobre o câncer. E hoje o nosso tema é se o câncer pode ser evitado. Tudo bom, doutor? Tudo, achei o tema interessantíssimo. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, assim, prevenção do câncer. E aí eu pergunto para o senhor logo, pode ser combatido, portanto, esse mal? A gente tem como evitar isso? Então, eu gosto de dizer o seguinte, o câncer, apesar de ser uma doença genética, ele está associado a uma série de fatores que são ambientais, que são hábitos. Então, um estilo de vida saudável tem a capacidade de reduzir, em alguns tipos de câncer, em mais de 30%. Entendeu? No caso, falando sobre os cânceres, né? O senhor recebe muito caso aqui, tem muitas demandas, alguns que lhe chamam a atenção e que servem como alerta para a população? Por exemplo, olha, o câncer do colo uterino, que no Brasil o câncer é o segundo mais comum entre as mulheres, na região norte é o mais comum. Se a gente vacinar nossos adolescentes, a gente vai virar uma doença rara. Se as mulheres, assim, isso acontece em vários lugares do mundo já, o preventivo já é cultural em muitos lugares. Então, o hábito de fazer o preventivo regularmente tem poder de tornar o câncer colo-uterino doença rara. Só um exemplo assim, de um bom hábito. Reduzir o consumo de carne vermelha tem potencial de reduzir o câncer de intestino. Combater a obesidade, estimular um estilo de vida mais ativo, tem capacidade de reduzir em 25% uma série de tumores, entre eles o próprio intestino, o estômago, próstata. Doutor, a gente vê, infelizmente, casos de pessoas que nós conhecemos ou que têm grande influência nas redes sociais. A gente acaba conhecendo também pessoas ao nosso redor que, infelizmente, acabam morrendo pelo câncer, né, pelas circunstâncias e pela doença em si. Eu pergunto para o senhor, o câncer tem cura, doutor? Olha, assim, a grande maioria dos cânceres, dos tumores malignos tem cura. A grande maioria esmagadora. O principal fator no prognóstico, ou seja, na chance de dar certo tratamento, na verdade, é o momento que a doença é descoberta e que inicia o tratamento. Quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais precoce iniciar o tratamento, maior a chance de cura. Por exemplo, o câncer de mama, quando descoberto nas fases iniciais, que a gente chama, por exemplo, a fase pré-clínica, quando a doença não pode ser detectada ao exame clínico, a chance de cura dele chega a quase 100%. Doutor, assim, no caso, tem causas hereditárias? O que leva, de fato, ao câncer? Bom, o componente hereditário é muito importante, entendeu? Como a gente está falando, o câncer é doença genética. Então, por várias razões, a pessoa vai ter uma alteração no DNA que vai levar ao surgimento do câncer. Então, mas boa parte dessas alterações, elas não são, elas vão ter uma chance maior de se manifestar. Por exemplo, se a pessoa pega sol e em excesso não se protege. Se ela se proteger ou evitar sol nos horários de maior intensidade, a chance dela ter câncer de pele é quase nula. Então, alguns tumores, mas a maioria dos tumores malignos é evitável se a pessoa adotar um estilo de vida saudável. Doutor, quando a gente fala do câncer, de pessoas que passaram por todo esse processo, que é dolorido de uma certa forma, mas conseguem se curar. Mesmo assim, o senhor ainda continua acompanhando por mais alguns anos, né, para a cura total dessa pessoa? A grande maioria dos pacientes a gente acompanha a vida toda, na verdade. Graças a Deus, tem paciente que eu cheguei aqui em 2006. Eu tenho felicidade de acompanhar pessoas desde o dia que eu cheguei aqui. Alguns ficaram pelo caminho, mas assim, tem cada vez mais pacientes que acompanham há mais tempo. Entendeu? A gente tem observado no decorrer dos anos que o acesso a métodos de diagnóstico estão se tornando cada vez mais eficientes e mais acessíveis. Então, assim, a mamografia já está virando culturalmente mais aceita pelas mulheres. Então, assim, a gente está descobrindo doenças em fase mais inicial e cada vez mais a gente tem pacientes que a gente acompanha, que fizeram tratamento na fase inicial, que a chance da doença retornar é muito pequena, mas a gente tem que estar sempre alerta.
Doutor, todo tumor é um câncer? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente entender. Esse termo tumor é usado para determinar são as lesões sólidas, um caroço. Por exemplo, vou dar um exemplo de um tumor que não é câncer. Quando a pessoa, um inseto vai lá e pica a pessoa, não come aquele calombinho, aquilo é um tumorzinho e não é câncer. A gente bate com uma topada numa quina de um móvel, forma aquele calombo na canela, né, um hematoma ali na perna. Aquilo também não é um tumor, mas não é um câncer. Mas, se perguntaram agora há pouco, mas todo câncer é um tumor? Também não é verdade. Por exemplo, existem tumores, as leucemias são tumores malignos, mas não tem caroço. São tumores líquidos, estão ligados a alteração da medula óssea, formação de alterações no sangue, mas você não tem um caroço, você não tem um tumor. Doutor, o câncer, de fato, ele é contagioso ou não? Não. O câncer é uma doença extremamente individual. Então, são alterações que vão surgir no DNA daquela pessoa que podem levar ao surgimento do câncer. E para finalizar, a gente reforçou agora há pouco na entrevista sobre a doença que o senhor faz acompanhamento das pessoas, mas eu lhe pergunto, ela pode retornar o câncer na pessoa, em outra região ou na região mesmo? Sim, infelizmente sim, por isso a gente tem que estar sempre alerta. A maioria dos tumores que a gente trata, a gente acompanha a vida inteira. Um ou outro, assim, por exemplo, o câncer do colo uterino, depois de 5 anos a gente dá alta paciente, a gente declara o paciente curado, mas é pouco. A maioria esmagadora a gente acompanha a vida inteira. Por exemplo, o câncer de pele é um tipo de câncer que é muito comum, que a gente trata, mas a gente acompanha a pessoa não é pensando que a doença possa voltar. Mas a pessoa que tem câncer de pele, em geral, é uma pessoa que pegou sol em excesso a vida inteira, né? Então, mesmo que não retorne naquele lugar, como aquela pessoa tem uma pele já bastante castigada pelo sol, a gente tem que acompanhar por ser uma pessoa de alto risco. Não pela chance da doença voltar onde a gente tratou, porque depois de 5 anos também não precisa nem ficar de olho naquele lugar, mas tem que ficar de olho na pele do corpo inteiro daquela pessoa. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor acalmasse o pessoal. O assunto realmente, quando a gente vem falar com o doutor, é sobre câncer. É delicado, mas é importante a gente conscientizar as pessoas dos cuidados. E para finalizar, doutor, o nosso tema é justamente esse, de evitar o câncer. Então, quais as dicas que o senhor poderia estar deixando para a gente aqui, que está assistindo o Doutor Me Consulta, os cuidados essenciais diários que devemos tomar com a gente mesmo, assim, para evitar, de uma certa forma, esse câncer? Então, é buscar ter o estilo de vida mais saudável possível. Evitar o sedentarismo, a obesidade, se alimentar da forma mais saudável possível, buscando os melhores alimentos possíveis, se possível, alimentos frescos, consumir carne vermelha em pequena quantidade. A gente sabe que mais de meio quilo de carne vermelha por semana aumenta e muito a chance de a pessoa ter câncer de intestino. Entendeu? Então, proteger do sol, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, largar o tabagismo. Entendeu? Então, são atitudes que têm potencial muito grande de prevenir o câncer. Entendeu? E fora outras atitudes que podem aumentar a chance de descobrir o câncer em fase inicial, né? O preventivo regularmente, a mamografia regularmente, o homem procurar o urologista regularmente depois de 50 anos de idade. Então, uma série de atitudes podem reduzir muito a chance da pessoa adoecer ou, caso adoeça, que venha a falecer do câncer. Doutor, obrigada mais uma vez por nossa conversa aqui, rendeu e muito. E até a próxima aqui no Doutor Me Consulta, viu? Não, com certeza. Eu adorei o bate-papo de hoje. Espero que as pessoas em casa também tenham gostado também. Compartilhem as informações que a gente está discutindo aqui hoje, que a gente sabe que são úteis para várias pessoas. Doutor, a gente vai finalizando por aqui. Obrigada a todo mundo pelo carinho. Até a próxima edição. Lembrando que você pode participar e sugerir outros temas aqui com o doutor Leonardo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.